Nessa primeira aula, vamos aprender sobre a população brasileira, vamos aprender sobre conceito de população absoluta, conceito de população relativa, como calcular a população relativa, densidade demográfica. Eu sou o professor Ataíde e esse é o canal do Prof. Ataíde. Bom dia também para vocês que não são meus alunos, que essa aula vai ficar disponível no meu canal. Um beijo, um abraço no coração de todos. Quem gostou da aula, já se inscreva no canal, dê aquele like. Então, para os alunos, a aula. A população brasileira. Essa é a primeira parte da população brasileira. A segunda aula nós vamos dar continuidade a esse tema. O Brasil está entre os países mais populosos do mundo. Somos milhões de brasileiros distribuídos pelo imenso território do país. O Brasil é o quinto maior país do mundo e também, coincidentemente, é o quinto país mais populoso, por enquanto. Só perdendo na questão da população para a China, que vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Índia. Em terceiro lugar, os Estados Unidos. Em quarto lugar, a Indonésia. Por que eu falei por enquanto? Porque até o censo de 2010, o Brasil era o quinto. Mas considerando o crescimento populacional do Brasil e do Paquistão, que até 2010 era o sexto, é bem provável que agora, no censo de 2020, o Paquistão já toma a quinta posição e o Brasil já cai para a sexta posição, porque o Brasil está crescendo menos, está crescendo populacionalmente menos do que o Paquistão. E o Paquistão já está ali, encostado com o Brasil. Então vamos lá. Saber quantos somos e onde vivemos ajuda a compreender melhor o país e as transformações ocorridas na população brasileira. Então, qual é a importância do censo? Por que devemos saber quantas pessoas existem no país, numa cidade, num estado? A importância do censo, ela é principalmente nas políticas públicas. Por quê? Porque ajuda a fazer o planejamento de ações de um país, de um estado, de uma cidade e até mesmo no bairro onde você mora. Exemplo, aqui na cidade de Suzano, temos uma população estimada de 300 mil habitantes atualmente, agora em 2020. Vamos imaginar se tivéssemos um hospital no censo de 2010, onde a população era 263 mil habitantes. Mas agora, com os dados de 2020, já estamos com quase 40 mil habitantes a mais. Então, o único hospital que em 2010 era suficiente, já não é mais suficiente. Então, devido a essa informação, os políticos, o prefeito já deveria providenciar mais um hospital para agora 2020. Outro exemplo é o bairro aqui onde eu moro, Jardim Revista. Tinha uma escola e uma UBS em 2010. No censo deste mesmo ano, contabilizou 10 mil habitantes, uma média. Isso aqui é um cálculo, né? Eu não tenho, na verdade, a população ideal do Jardim Revista, mas é só uma consideração. Considerando a média de taxa de crescimento do Brasil, então somente pela taxa de crescimento normal observada no Brasil, das pessoas que nascem, das pessoas que morrem, a população desse bairro agora em 2020 já se aproximaria de 11.500 habitantes, E temos que considerar ainda um fenômeno muito comum nos bairros, que é a migração de pessoas devido a essa onda de construção de prédios.
Aí em Guarulhos também não é diferente, né? Os bairros periféricos têm essa onda de construir predinhos. Inclusive, no ano passado eu trabalhava numa escola que ao redor dela está cheio de predinhos. Tanto é que essa escola está super congestionada. Então, se o governo municipal levasse em consideração, e levasse a sério o planejamento, eu estou falando aqui do bairro do Revista, né? Já teria construído mais uma escola e pelo menos mais 2 postinhos, porque para você ver, aumentou mais de 1.500 habitantes aqui no bairro, só considerando os nascimentos e não considerando os imigrantes que chegaram para cá. Então aí está a importância da contagem da população, principalmente para as políticas públicas. Mas infelizmente, no Brasil de um modo geral, o cachorro sempre fica correndo atrás do rabo. Eu gosto de usar essa expressão, eu vou explicar por quê. Porque não é desculpa para os políticos, não é desculpa para o poder público dizer que não previa esse aumento, porque está aí o IBGE que tem essa estimativa. Por exemplo, 2020 nós temos uma população, em 2030 nós vamos ter uma estimativa. Então o poder público já tinha que se adiantar e fazer as políticas públicas e não esperar o momento de uma superlotação para depois fazer, sendo que aqueles hospitais ou aquelas escolas que ali já tem, já está superlotada, já não está mais suportando. Então tinha que trabalhar sempre antevendo, igual acontece em países de primeiro mundo. Nos países do primeiro mundo é assim: se eles prevêem uma população de 10.000 pessoas daqui a 10 anos, então eles já vão começar a construir um hospital agora, já vai começar a construir uma escola agora. Vamos ao próximo slide. IBGE. Uma das responsabilidades do IBGE é a realização do censo, ou seja, a contagem da população nacional. A efetuada em 2010 tinha naquele ano mais de 190 milhões de habitantes. O censo de 2010. Esse número coloca o Brasil na lista dos países mais populosos do mundo. Então vamos agora por parte explicar esse slide. IBGE. Acredito que todos sabem o que é o IBGE, né? Se não sabe, fica sabendo agora. Então a sigla IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o Brasil em 2010 estava com 190 milhões, ficando atrás somente daqueles 4 países que nós falamos: a China, a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia, nessa ordem. Vamos ao próximo slide. População absoluta. O conceito de população absoluta. O que é população absoluta? É a quantidade de habitantes de um estado, de um país, de um estado ou de uma cidade. Então, a quantidade total de habitantes é a população absoluta. Imagina aqui agora, eu estou dando aula aí para uns 90 alunos, né? Se estivéssemos, essa população, se estivéssemos numa sala, a população absoluta dessa sala seria o quê? 90 alunos, é o total de alunos que nós temos. Então a população absoluta é isso, é o total de habitantes que temos em uma região, um país, um estado ou uma cidade. Entretanto, embora populoso, isto é, embora a sua população absoluta seja alta, a sua população relativa é baixa. Como nós vimos, né? O Brasil tem 190 milhões de habitantes. É uma população alta. No entanto, a sua população relativa é baixa. Mas
Que raios é população relativa? Qual a diferença de população relativa para a população absoluta? Então nós vamos ver no próximo slide agora. Vamos lá. População relativa. É a relação entre o total de habitantes e a extensão territorial do país. Então, população relativa é isso, é a relação entre o total de habitantes e a extensão territorial do Brasil. Por exemplo, o Brasil, do país, né? Não só do Brasil. O Brasil, nós temos 190 milhões e a área, extensão territorial do Brasil e área é a mesma coisa. E a área é de 8 milhões e lá vai fumaça. Então, para calcular a população relativa, que nós vamos ver aqui mais na frente, nós vamos ter que ter dois dados em mãos. É a população absoluta, aquela que eu falei no outro slide, que no Brasil é 190 milhões, e a área da região, que o Brasil é 8 milhões e pouco. Então nós vamos dividir, presta atenção que isso aí vai ser tema da atividade contínua que eu vou passar para vocês. Você vai ter que dividir a população dividido pela área, que é igual à densidade demográfica. Então, o resultado dessa divisão vai ser a população relativa, ou seja, a densidade demográfica, que é a mesma coisa. Então, população relativa é isso. E por quê? E o que explica o Brasil ter uma população alta e uma população absoluta alta e uma população relativa baixa? É explicado pelo tamanho do território brasileiro. Apesar da população absoluta ser alta, o Brasil é muito grande. Então, se fôssemos distribuir a população do Brasil em quilômetros quadrados, porque é o resultado que dá a densidade demográfica, então teria uma população relativa, uma densidade demográfica muito baixa, seria 22 habitantes,4, uma coisa assim, por quilômetros quadrados. É como se pegasse o Brasil, dividisse ele em quilômetros quadrados. E em cada quilômetro quadrado, nós colocássemos só 22 pessoas. Aqui em São Paulo, né? 22 pessoas praticamente é só numa casa, dependendo da área periférica em que estou falando. Mas por isso que eu digo, a população relativa é baixa, porque só 22 pessoas por quilômetro quadrado, se fôssemos dividir por igual a área do Brasil pela população. Agora vamos saber como calcular a população relativa. Preste bem atenção, porque aqui também é tema das questões lá embaixo. Vocês vão ter que voltar aqui no slide 6, quando vocês estiverem calculando a população lá dos estados que eu pedi para vocês. Então, para calcular a população relativa, para calcular a população relativa de um país, de um estado ou de uma cidade, divide-se o número de habitantes pela extensão territorial, ou quer dizer, pela sua área. Então, toda vez que eu pedir, calcula a densidade demográfica de um país, calcula a densidade demográfica de um estado, eu vou dar os dados da população desse estado e vou dar o tamanho desse estado. Então, com esses dados em mão, você vai usar o celular e vai calcular a densidade demográfica, que eu vou explicar mais ainda lá nas atividades. Um exemplo, só para vocês terem uma ideia, porque quando a gente fala de Brasil é algo muito amplo, mas vamos trazer para um espaço pequeno. Um exemplo, eu estou dando aula aqui para 90 alunos, certo? Suponhamos que eu esteja dando uma aula presencial para esses 90 alunos em uma sala de 30 metros quadrados, certo? E estaria bem apertado, né? Então, qual seria a densidade demográfica dessa sala? Eu já tenho os dados que eu preciso, que é a quantidade de alunos e o tamanho da sala. Então, eu vou pegar os 90
90 alunos, dividir pelos 30 metros quadrados da sala, que dará o quê? Dará 3 metros, dará 3 alunos por metro quadrado. Quando estamos falando de espaço pequeno, nós vamos usar metro, né? Mas quando falamos de Brasil, falamos de estado, falamos de cidade, a gente usa quilômetros quadrados. Então daria o quê? 3 alunos por metro quadrado. Então é assim, para vocês verem, né? Clareou bastante quando eu diminuí por um espaço menor para vocês entenderem melhor. Agora, imagine vocês, como é calculado, por exemplo, a quantidade de pessoas num show ao ar livre ou de uma greve ao ar livre. Geralmente a polícia militar fala, naquele show do Skank tinha 10 mil pessoas. Eles saíram contando ali um por um? Não. Eles usaram a fórmula da densidade demográfica que eu vou falar para vocês. Então a fórmula da densidade demográfica é P sobre A, P significa população, A significa área, é igual a densidade demográfica. Só que aí, para eles calcular, eles vão precisar saber a população, é o contrário, né? Então, o que eles têm em mão? Eles têm em mão a densidade demográfica e têm em mão o tamanho do local. Então, ao contrário, em vez de dividir, eles vão multiplicar o tamanho do local pela quantidade de pessoas por metro quadrado. A quantidade máxima de pessoas por metro que um metro quadrado suporta é 4 pessoas. Então, eles vão usar esse cálculo. Então, vai pegar a área do local, suponhamos que a área seja 300 metros quadrados, vai pegar 300 metros quadrados e multiplicar por 4, eles vão ter aproximadamente a população que estava ali reunida naquele local. Tá ok? Então vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide aqui, nós temos aqui a densidade demográfica do Brasil, considerando o censo de 2010. Então aqui vocês podem ver aqui, ó, a fórmula que eu falei para vocês. População dividido por área é igual a densidade demográfica, que habitantes por quilômetros quadrados. Então, a população no Brasil em 2010 era 190.732.694 habitantes, dividido pela sua extensão territorial, ou quer dizer, pela sua área que é, a área não muda, né? A não ser tiver aí uma invasão de terra, Brasil tomar a área de outro país, ou outro país tomar a área do Brasil. Então a área do Brasil é 8.514.876 quilômetros quadrados. Então eu vou explicar para vocês daqui a pouco como fazer essa divisão. Vocês podem usar o celular, mas não vai pensando que no celular é fácil, é moleza, tem que ter alguns macetes que eu vou explicar. Eu vou fazer no celular essa divisão. Então essa divisão deu-se 22,4 habitantes por quilômetros quadrados. Então, quando eu falei lá no outro slide que a densidade demográfica do Brasil, ou seja, a população relativa do Brasil é baixa, porque 22,4 habitantes por quilômetro quadrado é uma densidade muito baixa. Se você imaginar aqui, você vai tirar, no exercício lá, vocês vão tirar a densidade demográfica do Rio de Janeiro, de São Paulo, e vocês vão perceber lá que a densidade é em média de 300 e tanto para o Rio de Janeiro, 100 e tanto, não vou dar o resultado aqui, senão você vai ter, né? 100 e tanto para o estado de São Paulo, 100 e tantas pessoas por quilômetro quadrado, Rio de Janeiro, 300 e tantas pessoas por quilômetro quadrado. Então, para você perceber quanto a densidade do Brasil ela é baixa. Então, vamos aqui, pessoal, fazer na calculadora a densidade demográfica do Brasil, como nós vimos aí no slide. Então, aqui o celular já está aberto. Eu vou na calculadora
e vou digitar. Primeiro, a população. A população do Brasil é quanto? 190 milhões. Ó, não coloca o ponto, hein? Isso é o fato que eu falei de não ser muito fácil. Se você colocar essa vírgula, vai dar errado. 190 milhões, 732.694 habitantes. Então, a área do Brasil, qual é a área do Brasil? 8.514.870. Então, vamos dividir. Então, é a divisão da população pela sua área. Dividido 8.514.870. Você vê que o ponto ele coloca automaticamente. Pronto, está feita a conta. Então vamos clicar no igual. Pronto? Então aqui está a densidade demográfica no Brasil. Como vocês podem ver aí no slide, o livro lá ele deu 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Porque ele arredondou. E exatamente é 22,39 habitantes por quilômetro quadrado, correto? Eu não sei se foi. Das 5 regiões, distribuição desigual da população brasileira. Uma das explicações da densidade baixa do Brasil é que a distribuição de ter alguns lugares com alta densidade demográfica alta e outras com baixa densidade demográfica é a distribuição desigual da população brasileira. Aqui eu citei duas regiões, a mais densa e a menos densa. Das cinco grandes regiões, a região sudeste é a região com maior densidade demográfica, sendo uma densidade demográfica de 89,9 habitantes por quilômetro quadrado. E por outro lado, a região com menor densidade demográfica é a região norte, com apenas uma densidade demográfica de apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o que se explica essa diferença, essa desigualdade entre essas duas regiões? Primeiro, vamos pelo Sudeste. No Sudeste, ela é a região mais povoada, principalmente aqui no estado de São Paulo, que pertence à região Sudeste. Por quê? Porque desde a industrialização, a região Sudeste foi centro de atração populacional, devido às oportunidades de emprego, a oportunidade de melhor condição de vida. Então, pessoas de outras localidades migraram aqui para a região Sudeste, principalmente para o estado de São Paulo. Enquanto na região Norte, ela é a maior região do Brasil. Se você vir lá no mapa das regiões do Brasil, ela é quase a metade do território brasileiro. E ela não é uma região muito industrializada. As oportunidades de emprego lá são baixíssimas. A atividade econômica lá é no máximo extração mineral, extração vegetal. Não atrai muita gente, não atraía, né? Agora já está atraindo um pouco, né? Que essa questão do desmatamento desenfreado da Amazonas atrai muitos madeireiros ilegais para lá. E outra explicação é que grande parte da área da região norte é ocupada pela grande floresta amazônica. Então aí está a explicação. Então, pessoal, hoje nós vamos parar por aqui na aula e agora o que vamos fazer? Eu vou explicar para vocês as atividades, a atividade contínua dessa aula.
Para quem já mandou o endereço de e-mail para mim, eu vou mandar as atividades para a gente fazer pelo Google Classroom, traduzindo, né? O Google Sala de Aula, que lá é bem mais fácil. Quem não mandou, se quiser mandar ainda, ainda pode mandar, que só amanhã que eu vou mandar a atividade para vocês. Depois da aula eu vou enviar as atividades para vocês. Vou deixar aberto até quando estiver próximo da segunda aula. E quem não mandou, vai ter um pouco mais de trabalho, quem não quiser mandar o e-mail. Porque lá pelo e-mail, vocês me mandam o e-mail, eu mando as atividades para vocês, lá no próprio e-mail vocês respondem, me manda de volta, automaticamente eu já dou a pontuação, já dou a nota, e vocês já verem a nota lá no seu e-mail. É super prático. Agora, quem não quiser mandar o e-mail para mim, ou se não tiver e-mail, vocês vão ter que fazer o seguinte: vocês vão ter que copiar aqui as 10 atividades, responder as 10 atividades, e para eu atribuir notas, vocês vão ter que tirar foto do caderno com essas atividades respondidas e me enviar. Só que vocês vão ter que, não pode enviar no grupo, hein? Na verdade, vocês não vão enviar no grupo, porque o grupo, eu só vou abrir o grupo no momento da aula. Acabou a aula, eu fecho o grupo novamente. Então, vocês não vão poder mandar mensagem pelo grupo. Vocês só vão poder mandar para mim. Então, vocês vão mandar para mim, eu vou atribuir nota e vou anotar no meu caderno, para quando a gente voltar às aulas, essa nota ser somada às demais. Então, vamos aqui, eu vou explicar as atividades agora. Atividade contínua número 1, valendo 10 pontos, as 10 atividades. Porque se afirma que o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, mas a sua população relativa é baixa. Lembra lá da explicação que eu falei para vocês? Essa tem a população absoluta, é a quantidade total de habitantes. E a população relativa é o cálculo entre que você faz sobre a quantidade total de habitantes dividido pela sua área. Então, a pergunta é, por quê que a densidade demográfica do Brasil é baixa? Qual é a explicação? Volte lá no slide 6 que você vai ter a resposta lá. 2, você vai analisar a densidade demográfica do estado do Acre. Lembra que eu falei para você analisar a densidade demográfica de uma região, você tem que ter 2 dados. Então, eu estou dando aqui os 2 dados. Então, a população do Acre está aqui. A população do Acre é 732.793 habitantes. A área é 152.581 quilômetros quadrados. Então, com esses dados, você vai me dar aqui a densidade demográfica do Acre. Então, eu vou dar uma colherzinha de chá para vocês aqui. Eu vou resolver aqui essa questão 2. Tirar a densidade do Acre para vocês terem como exemplo para resolver as demais questões. Mas primeiro, eu vou mostrar para vocês a fórmula da densidade demográfica. Fórmula da densidade demográfica. P sobre A, que é igual a DD. Onde P é população, A significa área ou tamanho do território, DD significa densidade demográfica. Então agora vamos calcular a densidade demográfica do Acre. Sabemos que, como está lá na questão que eu dei para vocês, a população do Acre é 732.793 habitantes. E a área
O tamanho territorial do Acre é de 152.581 quilômetros quadrados. Então vai dar um total de 4,80 habitantes por km quadrado, certo? Mas agora vamos fazer essa conta na calculadora para vocês verem como é que faz, tá bom? Para vocês fazerem aí também, fazer das outras questões. Deixa eu encontrar a calculadora aqui no outro celular. Pronto, aqui está a calculadora. Vamos ver se está pegando tudo direitinho. Tem que pegar tudo. Certo. Eu vou dobrar aqui para não ter problema. Isso, está pegando tudo, né? Vamos voltar. Bom, então nós temos aqui a população. A primeira coisa que a gente faz é digitar a população. Então a população é 732, lembrando do macete, não colocar essa vírgula. Deixar que o celular coloque automaticamente, como eu falei lá no outro. 732.793 habitantes. Agora nós vamos dividir pela área do Acre. Dividido pela área. Então a área do Acre é 152.000. Não coloque o ponto. 581. Pronto. Agora vamos bater na igualdade para termos o resultado. Então, tá aí. O resultado na calculadora dá 4,80 e mais alguns algarismos. Como vocês viram aqui o resultado, a gente ignora os demais algarismos. Então, depois da vírgula, você coloca só 2 algarismos, como nesse caso. 4, vírgula. Então, coloquei só o 8 e o 0. E desse jeito você vai fazer as outras questões. Deu vários números, depois da vírgula você coloca só os 2 algarismos. Por exemplo, deu lá, você fez um lá, deu 39.999, 999999. Você vai lá, coloca 39, coloca a vírgula e 99. Então 39,99. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos resolver as outras questões. A mesma coisa vocês vão fazer na 3, que eu quero a densidade demográfica do Espírito Santo. E aqui está a população do Espírito Santo, aqui está a sua área. O 4, eu quero a densidade demográfica do Rio de Janeiro. Aqui está a população do Rio de Janeiro, aqui está a sua área. No 5, a densidade demográfica do estado do Sergipe. Então aqui está a população do estado do Sergipe e aqui está a sua área. Vocês vão fazer a divisão e me colocar aqui o resultado. E o 6, a densidade demográfica do estado de São Paulo. População do estado de São Paulo e área do estado de São Paulo. Então aí é só vocês fazerem a divisão certinho. Tem que me dar o resultado certinho, pessoal. Por exemplo, suponhamos que você fez a divisão lá. Deu 46 habitantes, 39. Eu vou explicar, como eu expliquei lá no vídeo, né? Você tem que pegar, depois da vírgula você pega as duas casas. 49, suponhamos que deu 49,39. Se vocês me colocar 439,3, está errado. Se você não me colocar a vírgula, me colocar 4.100 a vírgula, também está errado. Tem que ser certinho, a vírgula no lugar certinho, senão está errado. Matemática é exato. Matemática não tem meio termo.
Então não adianta. Se você mudar a vírgula de lugar, o resultado é errado. Então vamos à questão 7. Na questão 7, 8, 9 e 10, você só vai poder fazê-las depois que você fizer a questão 2, 3, 5 e 6, porque depende da resposta de lá. Ou então também dos dados que tem lá. Por exemplo, no 7. A 7 não depende dos dados, depende dos dados, não depende da resposta, depende dos dados que tem lá. Dos estados citados nas questões 2, 3, 5 e 6, qual é o mais populoso? Então você vai lá ver as questões, vai analisar a população que eu dei lá de cada estado e vai ver qual é o mais populoso. Vai colocar aqui, é estado X o mais populoso. A 8. Dos estados citados nas questões, qual é o menos populoso? Vai fazer a mesma coisa. Nas questões, você vai analisar a população de cada estado que está lá nas questões e vai observar o menos populoso e vai anotar para mim aqui. O menos populoso é o estado Y. Agora, a 9 e a 10 depende da sua resposta lá. Da densidade demográfica que você calculou em cada estado. Se você calculou a densidade demográfica de cada estado errado, você vai errar aqui também. Por isso, preste atenção para você não calcular errado. Dos estados citados nas questões 2, 3, 4, 5 e 6, qual é o que tem maior densidade demográfica? Então, você vai ver o resultado da densidade demográfica dos estados que você calculou, vai ver qual é que tem a maior densidade demográfica, vai colocar aqui. O estado que tem a maior densidade demográfica é o estado X. Se quiser colocar a quantidade da densidade demográfica aqui, pode colocar, mas se você colocou o nome do estado e estiver correto, eu considero certa. E a 10 é, dos estados citados nas questões 2, 3, 4 e 5, qual é o que tem a menor densidade demográfica? A mesma coisa. Você vai lá, volta lá na questão 2, 3, 4 e 5, olha o seu resultado dessas 5 questões e vê qual é que deu menor densidade demográfica. Você vai avaliar o resultado das suas divisões. Qual é o estado que deu a menor densidade demográfica? Vem aqui e coloca aqui. Tá ok, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula. E como eu falei para vocês no grupo, né? Eu vou ver se eu consigo fazer aulas de segunda e quartas, né? Essa semana não sei se vai dar para dar a segunda aula na quarta, mas qualquer coisa eu aviso no grupo, tá bom? Então fiquem todos com Deus, um beijo no coração de todos e até a próxima aula. E espero que essa pandemia acabe logo para a gente voltar às nossas aulas presencial. Fique com Deus. Tchau.